Vamos voltar? Então agora nós vamos começar a segunda parte, que é uma aula de dicas, né? Baseado no que a gente aprendeu, como trabalhar com essas crianças, certo? Serve para pais, serve para professores. Isso é muito útil também para crianças que não têm autismo, acaba ajudando muito também, tá certo? Então nós vamos ser bem direto aqui, nessa parte. E depois eu vou falar um pouco da minha história com autismo, tá bom? Então vamos lá. Pode ir. Bom, então, baseado no prejuízo da interação social dessas crianças, né? Aqui mais voltado para as professoras, mas pais, parentes, todo mundo pode pegar alguma coisa daí para o dia a dia. Como eles têm um prejuízo na interação social, eu queria começar pelo item 3, certo? O item 3 fala do amor. E se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. Não adianta você saber tudo, entender tudo, saber toda a técnica, se você não tiver amor. Porque eles sentem. E Deus é amor. Então, amor é tudo, certo? Quando o João tinha, acho que uns 5 anos de idade, a gente estava se arrumando para ir para a escola bíblica e ele não queria ir. Provavelmente pelas alterações sensoriais. E aí eu e os 4 lá se arrumando, tal, e ele não queria que a gente viesse para a igreja, né? Porque ele queria ficar com a família. Aí, não, João, a gente vai. Se você não quer ir, você fica em casa com a babá. Então ele tinha 2 opções, ficar em casa com a babá ou ir à igreja com a família. O que ele queria? Ficar em casa com a família. Então ele estava assim agoniado, a gente se arrumando e eu respeitando. Se você não quiser ir, você fica, mas a gente vai. E aí chegou uma hora que, quando estava na hora de sair, eu fui beber água e eu notei ele já agitado, porque ficava na dúvida, vou, não vou. Aí eu bebendo água, ele olhou para mim, se esforçou assim para falar e falou assim: vai a tia Ivna? Desse jeitinho ele falou. Aí eu, vai, ela vai. Aí ele, eu vou. Aí se arrumou. O que é isso? A Ivna nunca tinha estudado, ela não tinha nenhuma técnica. O que ela tinha? O que ela tem? O amor. Certo? O amor. Ele percebeu que ali naquela bagunça sensorial tinha uma pessoa que era uma segurança para ele, que amava, que cuidava, que valorizava, que fazia ele importante. Então, por isso, ele quis ir à escola bíblica, quando ele confirmou-se aí que a Ivna ia. Então, o amor é a base de tudo, certo? Nós precisamos sentir amor por todos, né? Também por essas crianças, tá certo? E aí é importante ter uma ajudante, né? Aqui nós temos uma ajudante para o João, que é a irmã Lidoína. Muito obrigada. Certo? É importante que ela aprenda, né, sobre autismo, tá certo? Se informe. E, gente, quando chega uma criança com autismo na sala, você vai querer que ela fique sentada, prestando atenção, aprendendo tudo e aceite Jesus? Não é assim. Ela tem várias questões. Você vai ter que conhecer a sua criança. Mas, primeiramente, você tem que ganhar a confiança dela, certo? Pode passar. Então, nas primeiras aulas, não queira que a criança fique sentada, comportada, levanta, baixa, preste atenção na lição bíblica, ore. Não adianta querer isso nas primeiras vezes, né? Então, principalmente se for uma criança menor, uma criança que não fala, nesse primeiro momento, a ajudante, principalmente, deve focar em ganhar a confiança dessa criança. Exemplos práticos. Está todo mundo na roda e a criança está aqui com um martelo, que era para bater nas estruturas, né, para descer, mas ela está rodando, porque ela não brinca funcionalmente. Ela está rodando o martelo. Aí a ajudante pode chegar do lado, pegar outro objeto e ficar rodando, imitar a criança, certo? Ela não deve pegar o martelo dela, não, assim, ó, batendo. Você vai fazer o que a criança está fazendo, você não vai dar ideia para ela. Imagine que você está trabalhando no computador, aí chega o teu chefe, não, assim não, para aí, desfaz tudo. Para você estava super bom e importante, né?
Então, não impõe a sua brincadeira. Está sendo importante para ela. Então, você vai imitar a brincadeira dela. Pegando o martelo, não. Pegando outra coisa e rodar como martelo. Porque se você pegar o martelo, você tirou o brinquedo dela. Ela estava querendo brincar só. E aí, você não tira o brinquedo dela. Porque se você tirar, o que acontece? Às vezes a gente chega por uma criança com autismo, ela está brincando e ela se vira. Por quê? Porque ela quer ficar só? Não, porque ela tem medo que você pegue o brinquedo dela, porque é isso que todo mundo faz toda hora. Não é assim não, é assim, ó, tá certo? Então, deixa ela com o brinquedo dela, deixa ela dominar a brincadeira e imita, fica imitando. Trabalho de formiguinha, 1 aula, 2 aulas. E aproveita para a criança entender que você está ajudando. Então, se ela olha para ela quer um objeto, aí tu vai lá e dá, certo? Faz ela confiar em você. E se ela não fala, não fica tagarelando. Se ela não fala, você vai ficar calada, até porque você não vai atrapalhar a aula. E você pode falar assim, roda, roda. Palavras simples, tá bom? Entra na brincadeira dela. Com o passar do tempo, que a criança agora confia em você, que você não tira o brinquedo dela, que você gosta da brincadeira dela, que você é uma companhia para ela, aí você entra com as demandas, bem aos poucos também, tá certo? É sempre importante vocês conversarem com as mães, né, para saber o que a criança gosta ou não gosta, porque é um espectro. Então, por exemplo, o João, ele não se incomoda muito com barulho, certo? Já outras crianças, sim. Tá bom? Então, é importante saber o que aquele indivíduo gosta e não gosta, ou não gosta. Pode passar. Bom, o que mais que a gente pode fazer na sala? Se a criança tem dificuldade de iniciar o contato, se ela não sabe, mas ela quer, mas ela não tem habilidade, você pode ajudar. Você pode chamar a criança para ser o ajudante da sala. Então, ela começou um contato social que ela não precisou iniciar e você vai ajudar. Exemplo, João, entrega um papel para cada. Aí ele vai entregar. Se ele não entregar, aí você vai dar uma ajuda física. Vamos lá. Maressa, Cadmiel, tananã, tananã, entregando, certo? Então, faz ele ser o ajudante, porque ele vai se sentir importante, útil. Tá bom? É uma ótima dica botar a criança com autismo para ser o ajudante. Mesmo que ela não entenda nada, você pensa que ela não entende nada, né? Mas ela capta. Então, vai e ajuda com a mão. Olha, o fulano vai ajudar, vai entregar. É importante promover a independência dessa criança. Uma frase que a gente nunca deve dizer. A criança está lá, é para recortar um desenho. Aí, não, deixa que a tia faz, é difícil. Ele entende como literal. Então, cortar é difícil, eu não consigo. Toda vez que for para cortar, é a tia. Ele entende assim. Então, não fale. Deixa que a tia corta, é difícil mesmo. Não é para falar isso. Corte. Vamos, eu vou lhe ajudar. Pega a mãozinha dele e faz ele cortar. Ah, agora você é terapeuta na sala da escola bíblica? Não, porque você... promovendo a independência dele, você está semeando para colher lá na frente. Ele vai estar bem mais tranquilo na sua sala. E ele se sente fazendo igual aos outros. Isso ajuda a ele e a todos ao mesmo tempo, tá certo? E vai estimular ao máximo a socialização, já que ele não consegue, né? Os louvores, né? As brincadeiras de roda. Pode escolher uma criança que tem mais habilidade de chamar, de entender. Ó, vamos aqui, essa dupla, vem os dois, faz uma brincadeira de roda. Enfim, a parte final, né, quando tem atividades de pintar, de colar, bota ele com uma criança que você sabe que já ajuda mais. Pode passar. Então, do prejuízo social, essas são algumas dicas. Gente, é um mundo. A maior dificuldade dessa aula foi eu escolher o que eu falo, de tantas coisas. Então, assim, eu estou fazendo algumas dicas práticas, mas assim, é importante seguir os estudos. Com relação à alteração sensorial, que a gente viu que é muito importante, como é que a gente pode fazer para adequar melhor? Um ambiente estruturado e organizado. Isso é bom para todos, para todas as crianças, isso vai ajudar para o pensamento, até reflete no comportamento, um ambiente organizado e estruturado.
A temperatura do ambiente, não deixar a sala com calor, quente, nem muito fria. A luminosidade, sem ser aquela janela aberta com sol, também não deixar escuro. O som, né? O som da sua voz falando, o som do instrumento, o som das crianças conversando, tenta ajudar a acalmar. Evitar pegar muito na criança, evitar forçar muito olhar no olho, por mais que ele olhe, por mais que ele deixe ser tocado, ele vai se incomodar se você exagerar. Evitar falar alto. E como existe essa desregulação sensorial, você pode trabalhar com objetos que ajudem nessa regulação. Exemplo, bolinha de sabão ajuda eles a se regularem. Espuma, tinta, massinhas, aqueles poppets, né? Então, é uma maneira de... Por exemplo, a bolinha de sabão você não vai poder fazer na hora da lição, mas você pode deixar ele com poppet, pegando. Em vez de fazer estereotipia, ele está lá apertando. Uma massinha, né? Tem que ter cuidado para não comer. Está modelando, então está transferindo para lá, tá certo? São objetos sensoriais que ajudam a regular, fora as estereotipias. Ajudam ele a ficar mais tempo parado. E, se preciso, né, usar aqueles abafadores, que eu acho que vocês já viram, que as crianças usam por causa do ruído, quando ela não tolera. Porque é difícil, né, controlar o som das crianças. Pode passar. Sobre a função executória deles, né, que eles têm um déficit, o que a gente pode fazer para ajudar essas crianças a não se sentirem inseguras na sala de aula? Estabelecer rotinas. Então, o exemplo, né, eu não sei como é. A primeira parte vai ser a oração, depois o louvor, depois a lição bíblica, depois a atividade de pintura. Exemplo. Então, você pode fazer cartaz visual, que é o quadro de rotinas. Eles são muito visuais, muito visuais. Então, se você fizer esse cartaz, aí vai ser oração, louvor, lição, atividade no livro. Aí você explica a ordem que vai ser e, à medida que vai acontecendo, vai tirando. Porque imagina que ele já está aperreado, nervoso, e ele não tem nem ideia se vai demorar 10 horas ou 1 minuto para terminar. Então, ele vai sabendo que está chegando ao fim. E aí isso acalma. Então, apresentar essa ordem é um fator positivo para ajudá-los a ficarem mais tempo nas nossas salas. Pode passar. Gente, na hora da lição bíblica, né, que é uma das partes principais, é importante botar a criança de frente para você, porque ela já tem um déficit de atenção. Naturalmente, quase todo autista vai ter um déficit de atenção. Então, deixar a criança de frente para você, para ela prestar mais atenção. Além disso, histórias diretas, histórias curtas, certo? Às vezes, a ajudante é que vai poder repassar para ele de uma maneira mais concisa. Frases literais, né? Claro, não vamos usar das metáforas, porque eles não vão entender. Então, frases literais. Uma coisa importante também é você procurar o interesse da criança. Exemplo, a criança tem um foco por trem. Então, você pega aquele trem e coloca na história, porque a criança vai naturalmente olhar para onde está o trem, e aí ela pode captar algo da história. Então, falar na frente, história curta, direta, porque se você, aconteceu isso, ele se perde. Por quê? Porque ele se pega a detalhe. Ele não vai compreender o todo, teoria da coerência central, certo? Então, pega um foco dele, uma coisa que ele gosta, e traz para a história. Isso vai ajudá-lo. E isso aqui é importante, usar o máximo de materiais concretos possíveis, o máximo possível, certo? Então, que são as figuras, né? Jesus morreu na cruz. Pega uma cruz, pendura o Fabiano lá, faz alguma coisa, para eles entenderem a concretude do que se está falando. O máximo de coisas concretas, certo? Com sabor, também com cheiro, com tudo, para eles conseguirem compreender o que está se tentando passar. Pode passar. Bom, e aqui é a parte mais difícil, né? Que é o comportamento inadequado. O que a gente vai fazer quando esse menino começar a gritar e ficar rodando no meio da sala de aula? Como é que vai ser?
Bom, as estereotipias, eu já falei que o ideal é a gente não interromper, porque ele está se regulando, mas você pode oferecer uma massinha, pode pegar um spray, botar aqui na mãozinha, um spray, senta, brinca com spray, e aí ele vai se regulando com espuma, né? Quando estiver fazendo muita ecolalia, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí você traz para a realidade. Não sei o que, não sei o que. O que é isso? Aí ele volta. É uma garrafa. Ah, tem água. Você quer, não sei o que. Aí ele fala de novo. Aí, o que é isso? É uma liga. Vai trazendo para a realidade. Tem estudos mostrando que isso vai ajudando a diminuir as ecolalias, certo? Trazer para a realidade. E aí, prever comportamentos inadequados. Isso, o ideal é isso, é a gente agir antes. Não remediar um comportamento inadequado, mas evitar. Então, se eu vejo que na salinha tem um bolo bem aqui, eu já sei que o João vai meter a mão no bolo. Então, eu chego lá, pego e já boto lá em cima. Se eu sei que tem uma garrafa de água, eu já sei que ele vai derramar. Então, Ivna, fica com a garrafa, se as meninas pedirem, tu dá. Certo? E aí cada um vai conhecer o seu aluno e ver o que ele gosta de fazer, de traquinagem, e evitar. Certo? Agora, essa parte é bem importante. Não dá atenção aos comportamentos inadequados. Certo? Ele está na sala e ele pega e... Ah! O que a professora faz? João... Psiu. O que ele pensa? Ah, eu ganho a atenção. Ah! João, está na aula, vamos sentar. Interação social, eu estou conseguindo a atenção. E aí, na outra aula, quando ele estiver já cansado, ele vai fazer o quê? Ah! Ele vai ficar assim, esperando. Aí, quando a pessoa falar, aí ele vai morrer de rir. Então, qual é a dica? Comportamento inadequado é para ignorar, a grosso modo. Claro que se ele estiver puxando a cadeira de uma menina para cair, você não vai ignorar. Se ele estiver se batendo, você não vai ignorar. Mas um comportamento desse, que você sabe que é porque ele quer atenção, qual é a dica? É ignorar. Então, está na aula. Ah! E aí Moisés fez isso, não sei o quê. Não é nem para olhar. Porque ele faz, e está olhando, para ver quem vai olhar para ele. Então, segue todo mundo como se ninguém tivesse gritado. Ah! Tananã, tananã, tananã. Não olha. Tananã, tananã. Aí, como é a curva desse comportamento? Eu gritei, ninguém olhou. Então, eu vou fazer uma coisa que chame mais a atenção. Eu vou fazer xixi na calça. Aí ele faz xixi na calça. Quando faz xixi na calça, poucas vão aguentar, né? Ele fez xixi. Adorou. Próxima aula, o que ele vai fazer? Ele vai gritar? Não, ele vai fazer xixi. Porque funcionou melhor do que gritar. Então, o que a gente tem que fazer? Gritou, vida que segue. Fez xixi, tananã, ninguém nem olha no olho. E ele está lá, eu fiz xixi. E ninguém nem aí. Aí a curva aumenta. O que ele vai fazer depois? Cocô. Aí nessa hora as pessoas vão aguentar, vão lá. Mas o que é o certo? Deixar. Deixar a vida que segue. Aí a ajudante pode, sem nem olhar para ele, e olhando para a aula e falando, tia Ivna, interessante essa história, né? Porque não sei o quê, e saindo e ajudando ele, mas nem dando trela. Tá certo? É difícil, atrapalha a aula, as pessoas não conseguem, mas se a gente fizer isso e for muito ruim no dia, a gente está semeando para depois colher. Nos anos seguintes, nos meses seguintes, teremos uma aula mais calma, porque ele aprendeu o quê? Que comportamento inadequado não gera recompensa. Para mim, eu não ganho atenção. Entenderam? Lembrando, se ele estiver machucando alguém ou se machucando, é o jeito de intervir. E, gente, mais do que isso, porque como é na nossa casa, a gente está aqui fazendo as coisas, a criança quebra o negócio. Por que você fez isso? Aí a criança está comendo, aí deixa de comer. Vamos, Ana, come. A gente sempre está chamando, quando a criança faz o comportamento inadequado, é que a gente dá atenção, não é isso? O que é o ideal para todas as crianças, principalmente para as crianças autistas? Elogiar, compensar o comportamento adequado. Então, ele se sentou na rodinha para assistir a aula. João, parabéns, você está sentado.
resultado. Então, é reforçar o comportamento adequado e não reforçar o comportamento inadequado. Assim, a gente vai conseguindo mudar aos poucos o comportamento da criança, com autismo e sem autismo também. Reforçar o adequado e não reforçar o inadequado. Certo? Pode passar. Então, o exemplo, o comportamento inadequado nunca deve ser recompensado. Essa criança teve o comportamento de chorar, ganhou o sorvete. Aumenta a probabilidade de chorar. Isso vira uma forma de comunicação para a criança. Quando eu choro, eu ganho um sorvete. Então, amanhã, sábado, eu estou desejando sorvete, aconteceu uma besteirinha. Eu já sei que eu ganho sorvete. E se não ganhar, ele piora o choro, ele vai piorando. Então, qual é a dica? Comportamento inadequado, está no chão, está se jogando, está babando, não recompense. Não recompense. Aí você pode redirecionar. Pode passar. Por exemplo, ele está no chão. Aí elas, no chão, não. Se acalmar, muito bem. Aí agora você pode dar, certo? Uma coisa que você queira dar, você vai compensar, recompensar. Então a criança está chorando, você não é para dar nada. Ele está chorando porque o carrinho quebrou. Aí está no chão chorando, chorando, chorando. Onde? Venha, tome aqui um chocolate. Nem era por isso, ele nem queria chocolate. Mas o que é que o cérebrozinho pensa? Quando eu choro, eu ganho chocolate. Então, isso vai nutrindo os comportamentos inadequados. Eu estou reforçando o comportamento inadequado. Isso é para todas as crianças. Quando a criança está no chão, quando a criança está fazendo birra, não. Com a Lia, né, a minha pequena, ela entende super bem. Lia, chorar não. Você sabe falar. Chorar não, falar. Fale que eu dou. Chorando não. Não sei o que, não sei o que. Aí se acalma, fala, muito bem, falou, gostei, vamos lá. Pronto, é assim você reforça o bom comportamento. Ela tem 2 anos e pouco, ela sabe que chorando ela não vai ganhar. Mas se ela não, embora ela chore muito, mas se ela não chorar, ela ganha, certo? Estou nessa fase. Pode passar. Uma dica muito boa para as salas de aula, para casa também, que são as histórias sociais. Como é que deve ser? Figuras com poucas informações e frases curtas. Um exemplo aqui dessa história social, que você pode botar na sua sala de aula e pode ensinar a ele, ajudante. Quando o João fica mexendo em seu material, ao invés de fazer a atividade, a professora fica triste. Precisa explicar, porque ele não entende a cara de tristeza da professora. A professora fica triste. A Maressa e o Cadmiel ficam tristes também. Mas se o João faz a tarefa, a professora fica feliz. E a Maressa e o Cadmiel ficam felizes também. Você está ensinando o comportamento correto. E isso também ajuda muito a mudar o comportamento da criança. Então é importante nas salas de aulas também. Bom, então agora vamos para as crises. Eu falei que aqui eu ia falar mais sobre a parte prática, né? Então, gente, quando está acontecendo uma crise, vocês já aprenderam a diferenciar que não é birra. É um negócio que demora muito tempo, é um negócio que ele não está preocupado com o cuidador, ele não olha. Não é porque ele é aquela coisa, de repente esse menino começou a chorar, que exagero, o que foi que aconteceu? Entendeu? Você nem entende o motivo. A birra você sabe, não, ele queria o brinquedo do amigo e não teve. A crise, né, ele começou a chorar do nada, e para você estava tudo bem, e está achando aquilo um exagero, mas é uma crise. Lembra da panela de pressão. Quando acontece uma crise, você deve pegar a criança e afastar daquele ambiente. Ir para um lugar calmo, silencioso, com poucas luzes, e dar apoio a ele. Como é que você vai dar apoio? João, tá bom, já passou tudo, acabou, tá tudo bem. Você está aqui, vamos tomar um sorvete? Vamos, tá tudo bem. João, olha, tá tudo bem, foi besteira. Não. Você vai ficar calado e vai dar o apoio. Geralmente é a mãe que vai ser melhor para fazer isso, melhor do que a professora, né? Mas algumas professoras podem conseguir. Quando o João era pequeno, o João é enorme, pesado, eu não consigo mais. Mas quando ele era pequeno, era muito bom. Eu botava ele aqui, pegava um lençol, botava ele aqui, aí ficava... Psss, tá tudo bem, viu? Tá tudo bem, mamãe tá aqui. Foi na cruz, foi na cruz...
que ele gostava. Onde um dia eu vi, e ele ia se acalmando. Só com louvor, eu falando que estava tudo bem, aí ele ia se acalmando, certo? Agora é mais difícil, ele é muito forte, acho que ele é mais forte do que eu. Impossível botar ele no braço. E aí eu quero puxar ele para um lugar e ele não vem, né? Mas sempre vai ter uma maneira, né? Um dia ele chegou do colégio gritando no carro, estava ele e as duas meninas, e eu não quero ir para o colégio, eu não quero ir para o colégio, não sei o que, você vai falando um monte de ecolalia, e eu dirigindo sem poder dar o apoio, e a Ana fala muito alto e falando alto, fala silêncio. E aí foi no carro, e aquilo aumentando, chegou em casa, aquilo já estava insuportável. Aí eu botei ele para dentro do quarto, botei a cama assim para as meninas não entrarem, que é direto, não tem tranca, né? Botei a cama para cobrir, levei ele para um banheiro, botei na água, sensorial, certo? Sensorial. Botei ele debaixo do chuveiro e ele, eu não quero ir para o colégio, não sei o que, não sei o que. E eu calada. Oro, né? Claro, a gente ora, a gente louva. Vamos orar, João. Vamos orar para Jesus lhe acalmar. Vamos pedir a Jesus para lhe acalmar. Vamos orar. E ele, Senhor nosso Deus, meu Pai, ele ora, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus, amém. E aí a água correndo, e aí eu começo a falar, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu não quero colégio, não sei o que, não sei o que. Ó, pega aqui na parede. Banheiro, você está em casa, está tudo bem. Deixa a mamãe dar o banho, aí vou mudando de assunto, falando bem pouquinho. Limpar para ficar cheiroso, tananã, 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 sem ninguém falando, e eu e ele só. É assim que eu, pelo menos, consigo acalmar uma crise, certo? Então, manter a calma é super importante. Eu estava vendo no Facebook uma menina que tem autismo, ela já é adolescente adulta, super bonita, escreve super bem, mas ela dizendo que ela começou a ter uma crise dentro do quarto dela. Ela ficou, taquicárdia, que não sei o quê. A irmã dela entrou, mamãe, a fulana está tendo um ataque do coração. Aí foi lá, mamãe. Aí ela descrevendo, ela escreveu tudo, que ela ouviu a mãe dela escovando o dente, falou assim, não, ela não está tendo nada, calma. Terminou de escovar os dentes, foi lá, e ela descrevendo, é linda, a mãe chegando, minha filha, está tudo bem, você está assim porque você esqueceu de tomar o remédio. E ela vai descrevendo as sensações, como aquela voz calma da mãe vai acalmando aquele furor. Então é importante manter a calma, certo? Manter a calma para lidar com eles, para o bem deles. E uma coisa importante também é saber que eles não devem ser punidos por isso. A gente não deve punir uma criança por uma crise. Por quê? Porque não é intencional. A birra é diferente. A crise não é intencional. Então imagine aquela sobrecarga de emoções e a criança ainda vai ser punida. Vai ensinar alguma coisa? Não, vai piorar. Mas tudo é importante prever, né? Então, se você teve uma criança com uma crise numa sala de aula, você pode parar e pensar, o que aconteceu antes? Qual foi o gatilho? Por que ele teve aquela crise? Foi fulano falando muito alto? Foi não sei o quê? Se você conseguir descobrir, você evita novas crises. E isso é super importante. E ele dá as pistas, né, que ele vai entrar em crise. Ele pode ficar se balançando, ele pode começar a andar, ele pode pedir para sair, pode estar suando, ele vai dando as dicas. Eu estou entrando em colapso, pode passar. Gente, e aí eu nem vou falar muito de inclusão, só essa prova relâmpago para vocês. Vamos ver. Vamos supor que é o aniversário de uma criança na escola bíblica e nós compramos um bolo e vamos cantar os parabéns. Mas uma certa criança, que não é o João, porque o João não tem isso, uma certa criança tem aversão a parabéns. E por que ele tem aversão? Questões sensoriais. O barulho, as palmas, dói, é como se doesse para ele. Ele tem aversão. A criança faz parte da escola, todos vão cantar os parabéns para a fulaninha que está aniversariando. O que eu vou fazer? Letra A. A ajudante vai levar a criança na hora dos parabéns ao banheiro, que é o tempo que canta os parabéns. E depois ela vai subir e ele vai comer o bolo com todas. Letra B.
nós vamos cantar normalmente. Se ele se irritar, é só a gente tirar. Letra C, nós vamos avisar a criança que vai ter os parabéns e nós vamos mandar todas as crianças cantarem baixo e sem bater palmas. E aí, professoras de crianças? C. Muito bem, letra C. Porque isso é inclusão. Inclusão é a criança participar de tudo. É você realmente modificar para ela ter o mesmo acesso que as outras crianças. É fácil? Como será que a mãe dessa outra criança vai interpretar? Né? Se você é mãe e pai de criança que não tem autismo, vendo esse exemplo, saiba, porque eu também sou mãe de criança que não tem autismo. Isso aqui, para essa criança, ela entender que ninguém vai bater palma nos parabéns dela por causa de outra, isso ensina muito mais a ela do que o valor de ter os parabéns, as palmas, certo? Eu sei porque os meus filhos que não têm autismo, eles são moldados de uma maneira diferente para ver o outro, ver a importância do outro e se fazer menos importante, mudar a sua vida, a sua rotina pelo outro. E se a gente puder fazer isso pelos nossos filhos típicos, a gente está fazendo muito mais do que uma belíssima festa. O aprendizado é muito maior. Pronto. Então, não vá contra Deus. Esse versículo de 1 Coríntios 1. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para confundir as que são. Então, não menospreze, não vá contra Deus, certo? Não vá. Pronto, a aula acabou. Eu vou falar um pouco da minha história com autismo, né? Eu já falei que a gente tem 5 filhos, né? Que é o Lucas, o João, a Sara, a Lia e a Ana. São 5 bênçãos. Então, eu chamo ele de B1, B2, B3, B4, B5. Então, aqui eu vou falar. Todos têm uma história especial. Todos. Eu posso falar coisas maravilhosas de todos, como a aula de autismo. Eu vou falar da bênção 2, que é o João. Pode passar. Bom, então, como foi quando eu descobri o autismo do João? O João tinha 1 ano e 11 meses. A minha irmã marcou um neurologista, porque ela percebia os atrasos. Eu percebia também, mas ele nasceu com problemas de coração, aí fez cirurgias, teve paradas. Eu achava que tudo isso era relacionado ao problema cardiológico, né? As sequelas. Mesmo assim, eu deveria ter levado para as terapias já, mas enfim. Aí ela marcou, e aí o neurologista falou... Ele tem características preocupantes de autismo, né? E aí foi o diagnóstico. E quem tem filho com autismo, que só tem uma irmã aqui, sabe o que significa, o que é ouvir isso. Calma. É um negócio, assim, assim, com certeza foi o dia mais triste da minha vida, certo? Com certeza. Eu nunca tinha sentido um negócio desse. É como... tirar o chão mesmo, é como você ter um filho vivo, mas morto. É um luto, né? Meu marido também, eu lembro a gente indo até para uma palestra do pastor Glauco, aí a gente calado, aí ele voltou a sentir uma tristeza tão grande, aí eu também. E assim, não dá para explicar, só eu e a irmã ali sabemos como é. E aí veio o diagnóstico, caiu na real, aí o que a gente vai fazer? Conversar com a criança. João sentado com os carrinhos dele, olhando para a parede, virado para a parede. Aí eu, João, não olha. João. Aí eu sento do lado, João, não olha. Aí eu pego a cabeça dele, João, aí ele vira. Aí eu seguro a cabeça dele, João, aí ele bota o olho para lá. Zero comunicação, zero interação. E aquilo me afligindo, um negócio horrível. Aí teve um momento que ele levantou, pegou na minha mão, aí eu, me levou lá para a cozinha e apontou o gelágua. Ele queria água. E depois voltou para os carrinhos. Zero comunicação, irmãos. Ele só queria um interesse dele. Isso não é comunicação, certo? É horrível isso, né? Só sabe quem passa. E aí eu lembro que eu fui ler a Bíblia. E eu fiquei lendo Isaías.
E eu comecei a imaginar... Peraí, volta aí. Então, ele tinha uma barreira para o relacionamento, que é o autismo. Ele só falou comigo por interesse, mas a gente começou a fazer as terapias, e as terapias, principalmente em idades precoces, ela dá uma resposta muito boa, porque elas fazem novas conexões cerebrais. Lembra que eles têm pouca conexão? Se você tem uma suspeita, se você tem um atraso, vá para as terapias, porque a terapia muda, principalmente nos primeiros 3 anos de idade. Vá. E aí dá novas conexões e a criança desenvolve bastante, tá bom? Então ele começou a ir para as terapias, que foi o caminho de volta, foi o tratamento. E logo ele começou a dar tchau, a dar beijo, a falar, tá certo? E hoje nós temos uma comunhão, e hoje eu não sinto mais o luto, porque hoje eu conheço o meu filho me conhece, eu sinto o amor dele, ele sente o meu amor. E aí, como eu estava dizendo, eu comecei a ler a Bíblia, eu estava em Isaías, e eu comecei a imaginar uma multidão passando, a multidão e Deus o tempo todo. Eis-me aqui, ei, estou aqui, fulano, 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 olha para mim. E, gente, isso me marcou muito, porque eu consegui concretizar o que a Bíblia fala, né? Que Deus está batendo na porta a todo momento. Jesus está batendo na criação. Você vê a grandeza da criação, você vê que não é só a criação, é a harmonia que existe entre ela. Né? Existe o pulmão para receber oxigênio, e existe o oxigênio, isso não pode ser o acaso, e várias outras coisas que eu poderia falar. Existe o próprio Deus ter se feito carne, o Criador se fez criatura para vir, para cumprir a pena no nosso lugar. Eu pequei e Ele é castigado, para restabelecer essa comunhão. Existe a palavra de Deus, a Bíblia, que está aqui hoje, para aqueles que não estavam naquela época. Existem as pessoas que entregam panfleto, existem as pessoas que falam. Existem situações na nossa vida, é toda hora Deus trazendo o rosto. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Certo? É toda hora. Eis que estou à porta e bato, olha para mim. Então, eu fiquei meditando, né? Existe um autismo no ser humano, existe um autismo. Por quê? Porque nós temos uma barreira, nós nascemos com uma barreira impeditiva de ter um relacionamento, de olhar mesmo para Deus e amar verdadeiramente esse Deus e se relacionar mesmo com esse Deus, como eu queria que o João se relacionasse comigo. Existe essa barreira impeditiva. E pela Bíblia a gente sabe o que é. O que é, gente? O pecado, né? Porque a Bíblia diz, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o nosso Deus. Então, o autismo é uma barreira para o João se relacionar comigo, era. E o pecado, a Bíblia ensina que é a barreira para o homem se relacionar com Deus. Mas existe um tratamento para o autismo, né? São as terapias. E da mesma forma... esse Deus deu um tratamento também, Ele deu um caminho de volta também, que foi o próprio Jesus Cristo, porque Ele disse o quê? Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, é como se Ele sendo tratamento, é como Ele sendo as terapias para trazer de volta, certo? E muitas vezes esse homem que não se relaciona de fato com Deus, ele se relaciona só quando tem interesse. Ele pega na mão para pedir uma água, como João fez. Isso não vale, gente. Isso entristece a gente, tá certo? Então, Jesus é o caminho de volta para restabelecer essa comunhão. Eu pensava na hora, se o João soubesse que aqui fora tem uma mãe que ama ele demais, se ele soubesse como ele seria feliz, se ele entendesse, se ele me conhecesse, se ele soubesse disso, mas ele não consegue, ele não olha. Graças a Deus hoje mudou. Mas é angustiante. Irmãos, eu senti, assim, guardadas as devidas proporções ao sentimento de Deus. É muito ruim, certo? É muito ruim. Pode passar. Então, gente, existe um tratamento para o nosso autismo natural. E esse tratamento é o próprio Deus que se entregou, né? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, ele restabelece aquela comunhão perdida entre o homem e Deus por causa da barreira do pecado. Gente, existem tratamentos alternativos. No autismo, quem é mãe aqui sabe, tem ozonioterapia, banho de não sei o que lá, com ácido bórico,
Vários charlatanismos existem, né, que ganham esperanças e dinheiros de famílias em famílias, tratamentos alternativos sem evidência científica. E aqui, no autismo do ser humano, existe tratamento alternativo além do Senhor Jesus? Olha o que a Bíblia fala. Pelo que também Deus o exaltou, Jesus, sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2:9. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Então, a evidência científica que a Bíblia dá é essa. Não procure, não bata em portas que não resolvem, que não tratam. A porta é Jesus. Eu sou a porta, ele disse, né? E aí, gente, a partir daí se pode, como João me conheceu, se pode se conhecer e se relacionar de fato com esse Deus. Olha o relacionamento como é. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele quer se relacionar. Tem coisa mais íntima do que eu trazer alguém para minha casa e comer na minha mesa comigo? Ele quer uma relação real, de fato. Ele não quer aquela de eu falar quando eu estou com problema. Ele quer uma relação diária. E do mesmo jeito que o João ainda não consegue compreender tudo, mesmo nós também ainda não conseguimos compreender tudo. É muito grande para a gente entender tudo, né? Olha o que a Bíblia diz. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São coisas maravilhosas que a gente nem consegue compreender tudo, como João não compreendia o que eu poderia oferecer a ele. Então, a dica que eu dou, a conclusão final dessa aula é: aceite o tratamento, quem ainda não aceitou, né? Romanos 10:9, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Haverá restabelecimento dessa comunhão tão maravilhosa que a nossa mente não permite essa interação, até que a gente passe pela porta, que é o tratamento, que é Jesus Cristo. Então, gente, queria falar isso. E falar, mãe de criança com autismo, saiba sempre, esse é meu slogan, que uma vez eu ouvi meu marido falando: mais sofreu Jesus por nós. Mais sofreu Jesus por nós. Tá certo? Outro versículo que eu acho muito interessante, quando Jesus disse: digo-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Se eu não tivesse um filho com autismo, se eu tivesse todos os meus filhos completamente saudáveis, a minha alegria não seria completa. Porque nada debaixo desse céu pode dar alegria completa para ninguém. Não dá. Tanto que tem gente que tem tudo, é lindo, bem casado, rico, bem sucedido, chega no ponto que não tem mais o que almejar e fica vazio e acaba fazendo besteira. Nada debaixo do céu pode preencher, né? Por isso que Jesus disse que dá a alegria dele para completar a nossa. Se é para que é a finalidade, ele quer que a gente seja alegre. E se é para completar, ele já está dizendo que as coisas desse mundo não podem completar, mas a alegria dele completa, porque a alegria de Jesus é diferente da alegria do mundo. Ora, eu estou super bem, olha o João, progrediu, leu tal palavra, daqui a pouco, blá, a crise. Mas a alegria de Jesus é perene, é constante, é fiel, é como ele. Então, por mais que esse mundo possa não me dar alegria em algum momento, existe essa base de alegria que ninguém tira. Que ninguém tira, certo? Que é a alegria que vem do próprio Jesus Cristo. Então, aceite esse tratamento se você ainda não aceitou. Tem essa comunhão maravilhosa que você vai ver coisas que você não conhece ainda, como o João não conhecia. E também vai ser mais feliz de brinde, tá bom? Pois eu agradeço a todos que estiveram aqui. Se vocês tiverem alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma pergunta, tem uma psicóloga dele, está aqui, eu posso responder, e ela também. Alguém tem alguma dúvida? Não, todo mundo sabe de tudo. Não?
Então, pronto. Pois muito obrigada a todos, viu? Boa noite.